Oi, gente. Acho que agora tá aí. Oi, gente. Boa noite. Então, vamos dar início à nossa segunda aula do nosso webinário, com o tema a importância do diagnóstico precoce no tratamento do espectro autista. Mas antes de começar, a gente tem algumas informações para passar para vocês. O certificado ele vai ser para quem se inscreveu no evento e para quem preencher a lista com a palavra-chave correta. A lista ela vai ficar aberta no final, assim que acabar, vai ficar aberta por 20 minutos, tá? E é isso. Espero que vocês tenham uma excelente aula com a professora Michele. E agora eu vou passar a voz para ela. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, meninas. Estou super feliz pelo convite. Quero iniciar esse bate-papo de hoje, essa troca super importante, sobretudo porque estamos aí caminhando para a semana em que a gente comemora, né, o Dia Internacional para a Conscientização do Autismo, e por isso eu acho que é bem pertinente tratar desse tema, desse assunto, onde eu vou estar aqui disponível não só para passar algumas informações importantes, como para trocar com vocês através da resposta de perguntas que vocês vão poder fazer durante essa caminhada, tá? Eu quero, então, agradecer aqui as duas ligas, ela é SINC, né, a Liga de Saúde Integral do neonato e da criança, e a LAEPIX, que é a Liga de Práticas Integrativas, né? A Larice L. e a Ana Alícia, e também suas coordenadoras, Ana Letícia e Lia Leão, da Universidade Federal aí do Rio de Janeiro, tá? Agraciada com o convite, e vamos, então, dar início e andamento aos nossos trabalhos nessa noite. Eu vou compartilhar minha tela, só um instante. Queria que vocês me dessem um feedback se estão conseguindo visualizar a minha tela. Eu acho que sim, né? Já me deram aqui um Tava aparecendo, professora, agora pra gente tá branco, tá tudo branco. branco. Para mim está aparecendo aqui na minha tela. Pelo Agora. menos. Ah, agora apareceu, agora apareceu. Apareceu, tá ótimo. Obrigada. Então, eu vou iniciar com a minha apresentação para quem ainda não me conhece, tá bom? Tá na minha página de apresentação, eu acho que o Rito, entre a transmissão para o YouTube e o link que eu estou acessando, ele tem um delay um pouquinho, né? Demora um pouquinho, mas acho que vocês já estão visualizando agora. Então, eu sou enfermeira e atualmente eu sou estudante, né, da graduação de medicina. Eu sou especialista em análise do comportamento aplicada ao autismo, ao transtorno do espectro autista. Minha especialização eu fiz em São Paulo, por um centro que é considerado o maior centro de ciências do comportamento hoje no Brasil, que é o Centro Paradigma. Também sou especialista em nefrologia, mas desenvolvo trabalhos aqui na área com essa temática do autismo no município de Salvador, onde fiz a capacitação científica, né, da Rede Municipal de Saúde e Educação, sempre para o reconhecimento dos sinais de autismo. Fui responsável por uma capacitação científica, né, de implantação de um selo no Hospital Municipal de Salvador, que é um hospital de grande porte, e lá a gente fez treinamento de toda a equipe assistencial, operacional e técnica para o reconhecimento dos sinais de autismo. Tenho experiência hoje na avaliação clínica pré-diagnóstica do autismo, subsidiando muito especialistas médicos para fechamento de diagnóstico. Hoje, dirijo, junto com Débora Rocha, o Centro Integrar, que é uma clínica especializada no tratamento do autismo. A gente trabalha com intervenção baseada em aba, como carro-chefe. E sou mãe de Pedro e Luma.
sendo que Pedro é uma criança que foi diagnosticada com autismo. E por isso é tudo que me move hoje na minha busca incessante e de estudo por essa área. Esse tema é um tema extremamente relevante, falar de diagnóstico precoce. Por quê? Porque a gente fala de uma condição, que é o autismo, que ela é uma condição muito, como a gente fala, né? O espectro. É uma condição onde a gente vê indivíduos de diversas formas, de diversas maneiras, e a gente sempre costuma dizer que um indivíduo nunca é igual ao outro. Mas de uma coisa, toda equipe multidisciplinar tem certeza. Quanto mais cedo a gente intervém, quanto mais cedo a gente fecha o diagnóstico, mais a gente dá oportunidades para essa criança crescer, se desenvolver plenamente e poder ter as suas habilidades resguardadas. A gente fala em desenvolvimento. E quanto mais cedo eu aproveito janelas de oportunidades, a gente sabe que as chances de uma criança caminhar pela vida, se tornando no futuro um adulto funcional, obviamente, dependendo do repertório de cada indivíduo, é muito maior. Mas eu vou iniciar essa noite falando, né, sobre o que é o transtorno do espectro do autismo, o que é uma nomenclatura nova. Antigamente, a gente sabe que agora a gente tem a CID-11, que começou a vigorar em 1º de janeiro de 2022, e é um documento, né, que a gente sabe, uma classificação internacional que segue a DSM-5, que é um manual de estatísticas e diagnósticos mentais, e a CID-11 busca subsidiar no DSM o fechamento do diagnóstico do autismo. A gente sabe que antigamente fechar o diagnóstico a gente tinha algumas dificuldades, porque a gente tinha vários transtornos, né? A gente tinha desenvolvimento, transtornos globais do desenvolvimento infantil, autismo atípico, o autismo, a síndrome de Asperger, enfim. Então, convencionou-se todos esses transtornos anteriores a uma única nomenclatura. E hoje, a partir agora de janeiro de 2022, convencionou-se com a nova CID-11 uma nomenclatura única. E aí a gente pega todo esse pacotão que a gente tinha antes, de transtorno desintegrativo da infância, autismo atípico, Asperger, e colocamos tudo como transtorno do espectro do autismo. Tá? Então, é importante a gente falar disso, porque isso é um dado novo. E tem como objetivo, inclusive, facilitar o diagnóstico e simplificar a classificação para os serviços de saúde. Então, hoje, para que as operadoras de saúde, para que o médico consiga emitir um laudo, se torna mais simples, já que tudo isso que eu falei anteriormente virou uma única denominação, que é o transtorno do espectro do autista. Tá? A partir dessa linguagem mesmo que se torna possível que diversas especialidades possam falar de uma única condição de saúde, seja o médico, seja o fonoaudiólogo, seja terapeuta ocupacional, seja qual for o profissional que faz parte dessa equipe multidisciplinar, possa estar abordando sobre o mesmo nomenclatura, sobre o mesmo aspecto. Quando a gente fala de diagnóstico, não é fácil, né? Subsidiar um diagnóstico hoje não é a realidade do Brasil, um fechamento de diagnóstico na primeira infância ainda, antes dos 24 meses. E eu vou caminhar um pouquinho aqui com vocês, ainda falando da CID. Antigamente, a gente tinha outras nomenclaturas e hoje a gente está exatamente como a gente tem aqui na CID-11. O código utilizado é o 6A02, transtorno do espectro do autismo, e as outras denominações são apenas baseadas no déficit intelectual do indivíduo ou na funcionalidade da linguagem. Tá? A única exceção ficou para a síndrome de Rett, que ela ficou isolada, mas que ela recebe um outro código também, que é LD 90.4. Tá? Caminhando aqui com vocês um pouquinho,
E aí a gente vai falar de diagnóstico. Por que é importante, né, fechar o diagnóstico de uma criança cedo? Vamos falar aqui primeiro que o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por uma díade, que está diretamente relacionada com prejuízo na comunicação social e padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados. Isso é uma díade trazida pelo DSM-5 e que subsidia hoje o médico, né? A gente sabe que quem fecha diagnóstico de autismo é o profissional médico, um neurologista, um neuropediatra, um psiquiatra da infância e adolescência. Esses são os profissionais aptos para fechar o diagnóstico. Os demais profissionais de uma equipe multidisciplinar são profissionais que subsidiam, instrumentalizam esses profissionais para fechar. A gente fala, por exemplo, de um autismo do grau 1, que é uma criança que é funcional, que tem comportamento verbal, que a gente, né, popularmente chama de uma criança mais leve. Às vezes o médico encaminha para essa equipe, para que essa equipe possa fazer estimulações e depois retorna com os relatórios para que subsidie o fechamento ou não de um diagnóstico. Observem a prevalência, né? A gente tem um número elevado. Um estudo norte-americano traz uma prevalência de cada 54 crianças que nascem até os 8 anos de idade, elas fecham um diagnóstico de TEA. A Organização Mundial de Saúde diz que uma a cada 160 crianças. Observem que existe um número muito elevado de indivíduos sendo diagnosticados com autismo, tá? E que para isso a gente precisa correr, para que a gente possa mais cedo fechar o diagnóstico de forma mais precoce possível, para que essa criança tenha, então, acesso ao tratamento. Essa prevalência hoje aumentada também se dá pela mudança nos critérios. Olha o que eu disse lá no início, a gente agora já unificou. Antigamente, era uma confusão para se ter um diagnóstico. Ah, meu filho tem um transtorno global do desenvolvimento, eu não sei se meu filho é TEA. E a gente vai falar um pouquinho mais na frente qual é a diferença disso quando a gente institui tratamento. Por exemplo, acesso a esse tratamento. Então, unificar também trouxe essa importância nesse quesito, porque a gente facilita e instrumentaliza melhor o profissional médico a estar fechando esse diagnóstico. O maior conhecimento também. Antigamente, falar sobre autismo era algo um pouco mais difícil, a comunidade científica, a comunidade, né, de profissionais. Não, eu estava conversando um pouquinho antes de iniciar essa aula com as estudantes de enfermagem, parabenizando elas pela graduação, porque a gente vê essa modificação a partir de vocês, a partir de agora. Então, observe, existe uma graduação de enfermagem, já se discute onde já se fala disso. Então, já são profissionais que vão sair de uma graduação diferenciadas, né? Eu, que também estou me graduando em medicina, já converso com os meus colegas da instituição sobre esse tema. Nós já vamos sair da universidade como profissionais diferenciados, mas isso não fazia parte do contexto de nenhuma graduação, nem mesmo da graduação de medicina. A gente via muitos médicos saindo, fazendo as suas formações sem conhecer, sem saber rastrear sinais de autismo. Depois precisavam se especializar, conhecer os instrumentos de avaliação diagnóstica, clinicamente atender bastante paciente com este diagnóstico, ou ver bastante pacientes com risco para esse diagnóstico para conseguir compreender. Tá? E a gente fala também de uma conscientização da população em geral, porque hoje a gente fala em educação em saúde, e aí a gente fala de espaços, de ambientes preparados para o atendimento e para o reconhecimento. Por exemplo, se a gente falar dos profissionais da educação, professores na primeira infância, professores de educação infantil, eram e ainda continuam sendo as principais pessoas, os principais atores para reconhecer sinais de autismo em crianças. Por quê? Porque
porque estavam em contato direto com crianças e essas crianças pareando com outras e começavam a perceber algumas diferenças, alguns sinais que caracterizavam que aquela criança ali estava dentro de alguma condição. Se a gente for falar exatamente do diagnóstico em si, a gente precisa entender, e vocês precisam ter a noção e a consciência de que esse diagnóstico ele é exclusivamente clínico. Não existe hoje nenhum tipo de exame, não existe nenhum tipo de escala que ela vá dizer ao profissional que aquele indivíduo tem o diagnóstico de autismo. Então, como é que a gente hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu serviço, do meu tipo de trabalho que eu desenvolvo aqui em Salvador, na Bahia. Primeiro, a gente faz uma avaliação comportamental. Aqui eu tenho uma equipe de profissionais treinados clinicamente para ver sinais de autismo. Eu costumo até brincar, eu digo, nós somos tão clínicos que a gente vai para o parque e a gente está ali vendo crianças em geral, típicas, atípicas, e a gente detecta logo quando tem alguma criança que foge da curva do desenvolvimento infantil. Então, pela destreza, por salvar autismo, por trabalhar o tempo inteiro com isso, por conviver, e eu particularmente 365 dias do ano, 24 horas por dia com autismo, é que a gente consegue entender que a criança ela foge, às vezes, dos marcos do desenvolvimento infantil em algum quesito, e isso já nos dá um sinal de alerta para que a gente possa rastrear. O papel do enfermeiro, por exemplo, é bastante importante. Eu sempre trago isso nas minhas aulas. Por quê? Porque nós executamos muitas vezes consulta, a puericultura, nós lidamos muito com um instrumento que é muito valoroso, que é a caderneta da criança. Por que que o enfermeiro faz suplementação vitamínica, olha na caderneta vacina, faz a antropometria da criança e não vai lá na página 51. Se você tem uma caderneta em casa ou agora, olha lá na página 51. Tem lá instrumentos que subsidiam a gente poder rastrear risco para autismo, tá? Então, é um papel é um profissional que tem um papel muito importante. A gente, muitas vezes, está na beira-leito, é o profissional que maior tempo, maior parte da assistência propriamente dita está com esse paciente, muitas vezes na pediatria, e olha a importância do profissional enfermeiro em rastrear sinais de autismo e fazer um encaminhamento de uma família dessa. O diagnóstico, ele é médico, tá? Ele pode ser por um neuropediatra, que a gente tem o costume de referenciar para um neuropediatra ou um psiquiatra da infância e da adolescência. Muitas vezes, quando a gente suspeita e a criança abre um alerta de risco para o TEA, a gente faz uma avaliação multiprofissional, porque a gente sabe que como o próprio nome traz, transtorno do espectro do autismo. Essa palavra espectro, ela não é à toa. Cada indivíduo funciona de uma maneira, cada uma tem um repertório diferente, e a gente tem que ver esse indivíduo de forma individualizada. Então, alguns têm demandas de seletividade, demandas sensoriais, outros têm mais demandas de comunicação, outros de socialização, cada um funciona de uma forma, e muitas vezes a gente subsidia entre 2 ou 3 profissionais da equipe para que a gente possa fechar rapidamente o diagnóstico, otimizando o tempo, promovendo para esse indivíduo intervenções mais eficazes, porque você imagine, se eu tenho um paciente aqui com repertório de demandas sensoriais, eu vou prescrever mais horas de terapia ocupacional com base de intervenção baseada em aba de base, né? E com integração sensorial. Se eu tenho um indivíduo que tem mais demandas de comportamento verbal, que tem um prejuízo na linguagem muito acentuado, que essa linguagem não tá eficiente, não está eficaz, eu vou demandar mais horas de fonoaudiologia
com base na intervenção baseada em AB, mais os demais protocolos instituídos pela própria fonoaudiologia. E se eu faço isso cedo, se eu diagnostico cedo o meu paciente, mais rápido eu vou colocá-lo numa intervenção. E vou aproveitar o que a gente tanto fala, que é as janelas de oportunidade, que é a neuroplasticidade cerebral. A gente sabe que de 1 ano e 3 meses até mais ou menos 5 anos, essa criança, ela tem uma neuroplasticidade que propicia a ela a possibilidade de absorver os estímulos de maneira mais, como se diz, mais rápida, mais fácil. Então, a criança está mais apta na primeira infância ao aprendizado. É claro que todo indivíduo aprende ao longo do tempo, mas nessa etapa é a etapa que a gente traz como fundamental, como principal para o estímulo. Existe uma diferença muito grande entre os meus pacientes, e aqui no a gente trabalha muito com pesquisa, com dado. Entre eu pegar um paciente que eu comecei a intervenção lá pequenininho, com meses, com 8 meses, com 9 meses, e um paciente que chega para mim com 7 anos, 8 anos, para fechar o diagnóstico. Observe o que eu perdi, as janelas de oportunidades que eu perdi de estímulo para que esse indivíduo se torne uma pessoa mais funcional, que se torne uma pessoa mais apta. Seu desenvolvimento é outro, é bastante diferente, né? E como a gente fala de tratamento, a gente tem que falar também de equipe multi. E quando a gente fala de tratamento, a gente fala de um formato de intervenção, que, por exemplo, é a intervenção baseada em ABA. A ABA é uma ciência que hoje é reconhecida mundialmente para o tratamento do autismo. Só que é uma ciência onde a gente tem uma equipe profissional, analistas do comportamento, que é uma mão de obra ainda escassa. E aí, muitas vezes, acompanhantes terapêuticos, profissionais em geral, a equipe multidisciplinar precisa ser treinada. O fluxo é mais ou menos assim. Eu fecho aqui, rastreio, a minha equipe médica fecha o diagnóstico de TEA, eu preciso treinar profissionais específicos para essa intervenção aqui direcionada, porque, como eu disse, um indivíduo nunca é igual ao outro, e cada plano de intervenção, ele é individualizado para aquela pessoa. Então, eu tenho que treinar aquele profissional, eu tenho que instituir um plano de intervenção específico. Então, imagine a lacuna de tempo, o porquê, né? Mais uma importância do porquê a gente tem que correr contra o tempo com essas crianças, né? Com esses pacientes. E a gente tem que entender que chega uma criança com risco para TEA, com suspeita para TEA no consultório médico, o que é que o médico basicamente vai avaliar? Uma díade, né? Que são os déficits persistentes na comunicação e na interação social em múltiplos contextos, e dentro desse aqui, gente, tem muita coisa, né? Tem a criança que não interage socialmente, que não tem contato visual, ou que não sustenta, que não tem a comunicação, o comportamento verbal estabelecido, que significa dizer que essa linguagem ela é deficiente, muitos são não verbais vocais. Então, a gente tem uma variabilidade, tem crianças que não interagem com pares, que essa interação acontece, mas não é sustentada, enfim. E dentro do outro pilar, que é padrões de comportamentos restritos e repetitivos, por interesses, atividades, aqui também tem um outro pacotão. Aqui entra demandas de hiperfoco, aquela criança que tem foco, e é muito comum, às vezes, com letra, números, formas, aquela criança que só quer brincar com algo específico, que tem um interesse restrito em animais, por exemplo. As pessoas sempre ouvem falar, fulaninho gostava de brincar muito com dinossauro. É aquela criança que tem inflexibilidade comportamental, que tem seletividade alimentar, que só quer comer determinadas cores de alimento, ou naquele prato, ou daquela forma. Observa
quantas informações, né, a gente tem, mas que tudo isso está dentro dessa díade para que a gente possa avaliar a criança e que a gente possa, sobretudo, triar para convergir no diagnóstico de TEA, tá? Eu vou trazer aqui que um pouquinho, né, dos graus, mas a gente sabe hoje que lá pela classificação a gente, né, vai vendo a funcionalidade da linguagem e a deficiência intelectual, mas a gente também costuma trazer sobre que as pessoas perguntam muito, né? Ah, ele é autista, sobretudo os pais. Qual o grau, né? Hoje a gente fala de um nível 1, nível 2, nível 3, e tudo isso está diretamente relacionado com o nível de suporte, com a quantidade necessária, né, que esse paciente precisa para ser subsidiado nas suas funções de vida diária. Então, quanto maior suporte, por exemplo, uma criança que não vocaliza, que não consegue dizer que onde está doendo, que não consegue pedir pelo alimento para ir ao banheiro, ou uma criança que ela está mais, né, a gente usa um termo estereotipando muito, uma criança que emite comportamentos heteroagressivos, autolesivos, é uma criança mais grave. Ela precisa o tempo todo estar subsidiada por um profissional, pela família. Então, só para vocês entenderem. Agora, já aquela criança que consegue dizer o que quer, que já tem uma comunicação mais eficaz, mais eficiente, aquela criança que já vai fazer as atividades de vida diária com maior autonomia, vai, usa o banheiro, se alimenta, olha, o nível de suporte dela é um pouco menor, então ela já consegue desempenhar algumas atividades de forma independente. Então, é como se fosse uma criança no nível 1. Tá? Quando a gente fala de fechar diagnóstico, eu trago isso porque muitos pais perguntam. Mas tudo isso que eu estou dizendo tem um amparo legal, né? Hoje, no Brasil, tem uma lei, a Lei 13.438 de 2017, que diz que toda criança, resumidamente, tem direito ao seu diagnóstico antes dos 18 meses de idade. Observa que essa lei ela obriga o Sistema Único de Saúde a adotar protocolos padronizados para avaliação de risco ao desenvolvimento psíquico de uma criança antes dos 12 meses. Isso traz que os pediatras são obrigados a adotar protocolos de avaliação. Então, se a gente tem uma lei e precisou de uma lei para que a gente possa garantir esse direito, né? E isso se aplica, pelo bom senso, aos consultórios. Eu trouxe aqui dados do Sistema Único de Saúde, que é um sistema fantástico que a gente tem, que ele é exclusivo aqui do nosso país e que eu asseguro a todo profissional estudar esse sistema que a gente tem. E você vê que ele lá prega algo que é normativo, né? Mas qual é a realidade no Brasil? É que isso não tem se aplicado. A realidade, eu vou falar aqui um pouquinho da Bahia, é que a gente vê o fechamento de diagnóstico de crianças tardiamente. Em média, a gente tem um dado aqui clínico, né, de pesquisa, em média, a criança fecha um diagnóstico após os 4 anos de idade. Por quê? Porque a criança, os pais, muitas vezes são pais de primeira viagem, não comparam com outro filho, e não é para comparar mesmo, né? Porque muitas vezes o desenvolvimento de uma criança é mesmo diferente do outro, mas a gente consegue observar nas interações com os pares aquela criança que tem comportamentos diferentes, né? Que tem uma seletividade alimentar ou que não interage com o outro, a gente consegue perceber isso. Mas muitas vezes isso acontece na escola. Então, por que a partir de 4 ou 5 anos, a gente começou a observar que isso se deu a partir de 4 ou 5 anos, exatamente porque é o momento em que a criança ingressa na escola e que ela está fazendo parte da educação infantil, e que ali é sinalizado pelo seu professor
que alguma coisa está diferente dos demais. E aí os pais começam a abrir o sinal de alerta. Um outro dado importante também, a gente também não deve deixar de falar, que muitas vezes o profissional não fecha o diagnóstico, porque existe um processo de aceitação da família que muitas vezes não ocorre. E as famílias passam por um processo que a gente chama de processo inicial de luto. E muitas vezes o profissional não se sente apto a dar aquele diagnóstico naquele momento. E aí encaminha essa criança para intervenção, encaminha essa criança muitas vezes para que a gente chama de terapias ecléticas, e a criança acaba perdendo tempo para ter um tratamento diferenciado, né? E a gente sabe que quanto mais cedo a gente inicia a intervenção, maiores são as chances da criança se desenvolver, né? Então, tentem, profissionais, rastrear, porque se eu sou um enfermeiro, estou numa puericultura, estou na minha assistência lá, eu tenho contato com crianças ou adolescentes ou adultos, eu canso de fechar aqui diagnóstico de pacientes já adultos que fecham o diagnóstico depois do seu filho e se reconhecem nos sinais, né, do seu filho e percebe que também passaram a vida inteira sem saber o que era que tinham, né? Isso também é algo muito comum, né? Então, a gente tem chance de rastrear na puericultura, nas creches, nas escolas e nos atendimentos em gerais, né? E se a gente clinicamente começa a funilar o nosso estudo para isso, é como eu fico, como muitos da minha equipe, rastreando sinais para até em todos os lugares, na fila do pão, no parque. Vocês pensam que eu vou para o circo, eu vou para o parque, eu estou lá vendo a atração e vendo as crianças. E rastreando, acaba que é algo que a gente fica o tempo todo se alimentando, né, daquilo, não tem jeito, é algo que está dentro da veia, algo que a gente ama fazer é trabalhar com desenvolvimento atípico e trabalhar com autismo especificamente, né? A gente sabe que quanto melhor, mais cedo a gente fecha o diagnóstico, melhor o prognóstico dessa criança, né? Porque se eu começo cedo o tratamento, eu tenho chance que ela se desenvolva, né? E isso traz uma menor carga familiar e social. O custo de uma criança dessa, de um indivíduo desse para a sociedade, se ele não se desenvolve, se ele não tem acesso ao tratamento cedo e ele não caminha para uma vida funcional, ele vai custar caro. Por quê? Porque é um indivíduo que vai permanecer dependente, que não vai se tornar um indivíduo funcional, ou, claro, isso para tudo a gente tem uma exceção, depende muito do paciente, depende muito do repertório, né? Obviamente, a gente está falando aqui de um dado geral. A carga familiar é maior, porque o que é que a gente vê muito? A mãe deixando de trabalhar, o pai deixando de trabalhar, um familiar para subsidiar e tomar conta deste indivíduo, por conta das dificuldades que muitas vezes elas se acumulam. Eu sempre digo famílias que chegam para mim, olha, chega uma criança com 11 meses para mim, chega uma criança com 10 anos, o trabalho meu é diferente, mas eu conscientizo a família que quanto mais eu acumulo dificuldades, mais difícil de eu intervir. Porque muitas vezes eu tenho que voltar para o início, fazer linha de base desse paciente, começar a estabelecer protocolos que estão relacionados a primeiro momento ali, a primeira infância mesmo. Então, imagine o tempo, eu estar trabalhando um protocolo para uma criança de 11 meses com uma criança de 7, mas se eu não trabalhar esse protocolo, eu não vou conseguir avançar, porque essa criança não tem repertório básico, né? A gente tem um repertório que a gente chama de repertório de base, linha de base da criança, repertório básico mesmo, que é daquele chamado repertório de aluno, como é que eu vou ensinar para uma criança as janelas da vida se essa criança não senta, não olha e não espera?
É o protocolo de habilidades básicas. Aí, muitas vezes, eu chego aqui e recebo uma criança com 7, 8 anos que não senta 10 minutos para eu conseguir ensinar nada, que não tem contato visual, não estabelece, não espera. Aí eu tenho que voltar. Isso é um protocolo que eu começo trabalhando com toda criança na primeira infância. Tá? E aí eu tenho ganhos mais efetivos também, de forma geral, no desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. É o que eu digo. Qual é o segredo da intervenção precoce, do diagnóstico precoce, que gera intervenção precoce, são as janelas de oportunidades, que a gente precisa aproveitar. E o que é a intervenção precoce? É a estimulação terapêutica que ocorre de forma direcionada e é realizada por profissionais especializados logo que se detecta sinais de risco. Eu preciso esperar o meu relatório, o meu laudo médico para começar a estimular uma criança que tem risco para a TEA? Não. Não posso perder tempo. Alô, enfermeiros, médicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, alô, profissionais da saúde em geral. Você notou risco para a TEA? Você notou atraso nos marcos do desenvolvimento infantil? Por favor, encaminhe essa criança para estimulação precoce urgente, tá? Encaminha, porque eu não posso esperar. Muitas vezes o médico encaminha lá para voltar daqui a 6 meses para reavaliar. E aí, esses 6 meses, vamos fazer estimulação, tá? Um protocolo que a gente utiliza muito aqui é o modelo Denver de intervenção, que ele utiliza princípios do ABA, né? O ABA vem da sigla em inglês, Applied Behavioral Analysis, a análise do comportamento aplicado, uma ciência de intervenção, que a gente lança a mão de diversos protocolos para tratamento, reabilitação, independência, funcionalidade de crianças com desenvolvimento atípico em geral, mas a gente está aqui trazendo o autismo, exatamente para aproveitar essa plasticidade cerebral, tá? Então, falando de intervenção, a gente tem exatamente isso, né? E, obviamente, eu não posso perder o gancho de falar, já que eu estou falando de diagnóstico precoce e intervenção precoce, eu preciso trazer para vocês que, na primeira infância, o que é que a gente observa? Atraso na aquisição dos marcos do desenvolvimento infantil, né? E a gente traz um dado aqui muito que o que chama mais atenção dos pais e que às vezes é o que mais chega no nosso consultório, e a primeira preocupação é o desenvolvimento social voltado para o atraso da fala. Normalmente são crianças que demoram para falar, e que a vovozinha fica lá, calma, né? Vai falar, espera. O pai também falou com 5 anos, 6 anos. A vizinha disse, calma, menina é tímida, a menina é tímida, ela não quer falar. É só o jeito dela de ser. Atenção, profissionais da saúde, enfermeiros, aqui, né, são ligas que convidaram muitos enfermeiros para participar, e a gente tem um instrumento ali, né, que é a caderneta, ali tem os marcos do desenvolvimento infantil, a gente acompanha todo o progresso da criança ali, e tem outros instrumentos, não existe só a caderneta de vacinação, que ela consta, que é um documento que é a nível de Brasil, né? Todo lugar, todo mundo tem acesso, mas a gente tem outros instrumentos, né? Agora, tem um dado também que é muito importante trazer, e isso constitui 30% das crianças com esse diagnóstico, que ocorre uma regressão no segundo ano de vida, na perda de marcos já adquiridos. Por que ligar o sinal de alerta para isso? É o que a gente chama ali de autismo regressivo. Porque também, muitas vezes, a criança nasce, vai se desenvolvendo, atinge os marcos do desenvolvimento esperados, marcos motores, marcos sociais. É a criança que senta, engatinha, anda,
tem contato estabelecido com a mãe, troca a afetividade com a mãe na amamentação. Olha, aleitamento materno, a gente já começa a avaliar a criança dali, se ela já estabelece um contato visual com essa mãe, né? Então, a gente observa isso e vê acontecendo tranquilamente. Opa, acontece uma poda neural aqui importante e a criança começa a perder habilidades. E, gente, tem crianças que perdem as habilidades do dia para a noite. De que forma? Criança que falava para de falar. A mãe chega no meu consultório e diz: Nossa, falava papai, mamãe, balbuciou aos 6 meses, com 8 meses já estava papá, papá, mamã, mamã, Lu, apontando, te olhava, olhava, se comunicava, tá? E aí o que é que acontece? Essa criança deixa do dia para a noite para falar. Imagine o baque para uma família. Imagine o susto, mas nós profissionais precisamos estar aptos para observar que pode ser autismo. Risco, autismo que a gente, né, traz muito o termo autismo regressivo. É aquela criança que atingiu, chegou no momento de poda, e aí essa criança perde áreas nobres lá, são afetadas, voltadas para comunicação social, linguagem, motoras, e a criança deixa de fazer. A criança começa a ficar muitas alheia no seu cantinho, perde habilidades diversas. E aí a gente também tem que estar atento e chamar bastante atenção para isso, tá? Vou voltar a repetir, o diagnóstico tem que ser feito antes dos 2 anos de idade, tá? Eu sempre digo, eu sou defensora do meu paciente. Então, quando chega uma família aqui que não fui lá na médica fulana de tal, eu falei, passa pela médica tal, ou vai para o eu encaminho. Por quê? Porque a gente tem condição de sim fechar um diagnóstico cedo. Nos Estados Unidos, as crianças são diagnosticadas, às vezes, com 4 meses de vida, gente. Por que que no Brasil a gente tem uma cultura de esperar? Se eu tenho que ter uma neuroplasticidade que precisa ser considerada para um tratamento eficiente e eficaz, por que que eu vou esperar? Eu não posso esperar. Precisou ter uma lei. Então, vocês, a partir de hoje, fiquem sabendo, enquanto profissionais, que existe uma lei que assegura essa criança esse direito. Eu não aceito que seja contrário. Então, eu digo, muda de médico. O médico não fechou, muda de médico. Não vamos perder tempo com a nossa criança, tá? Se tem condições, ou o que é que eu faço? Nós temos expertise aqui no Centro Integrar, é a avaliação comportamental. E aí eu digo, o médico tem que ter a humildade, muitas vezes, de passar a bola. Muitas vezes o médico atende uma variedade e muitas vezes é melhor assistir, encaminhar esse paciente para uma equipe que esteja apta, que tenha clinicamente condições de fechar esse diagnóstico. E isso é uma prática aqui na nossa cidade. Eu, Débora e toda a equipe aqui do Centro Integrar temos expertise em fechar diagnóstico clínico para o autismo. Então, a gente recebe primeiro, a via aqui é que a família vem primeiro para a gente, passa por uma avaliação comportamental, a gente emite um documento e vai para o especialista. E aí, o médico, com base no nosso relato, que eu coloco logo lá, risco para TEA, nível, a gente criou uma escala de avaliação nossa e a gente utiliza vários instrumentos e eu coloco lá. Risco para TEA, faço a minha prescrição toda, inclusive sugiro realização de exames genéticos, se eu desconfio que tem alguma síndrome associada e que talvez o autismo seja, a etiologia do autismo seja essa síndrome, faço a minha prescrição se eu quero acurar-se através de exames diferenciais da parte da fonoaudiologia, encaminho. Então, eu já coloco tudo direcionado e não tem como, é batata. Passou por aqui, não tem como não fechar um diagnóstico, a menos que não seja TEA. E aí a gente já descarta no nosso relatório, no nosso laudo, tá? E eu não posso deixar de trazer
a problemática da acessibilidade ao diagnóstico, né? Então, muitas vezes também a gente tem um número elevado de indivíduos que não têm o diagnóstico fechado pela falta de acesso a este profissional. E isso é o que mais me abala, né, enquanto profissional, é o que me consome, porque saber que uma criança está aí crescendo sem ter direito a esse diagnóstico, pelo Estado não subsidiar isso, pelo município não subsidiar isso, porque hoje o número de especialistas enquadrados no Sistema Único de Saúde para o atendimento dessas crianças é muito pequeno, e as famílias de baixa renda, as famílias que não têm acesso, acabam passando pela vida inteira sem o direito ao seu diagnóstico e sem o direito ao tratamento. E isso é o mais difícil, né? Muito mais complicado para a gente, por conta dessa problemática social em que a gente, infelizmente, enfrenta no nosso país. Em qualquer estado que seja, todos os estados passam por esse mesmo problema de uma demanda e de uma oferta de profissionais que não fecha, né? E também existe uma dificuldade um pouco de fechar o diagnóstico pela mudança de padrões de sintomas nos primeiros anos de vida. É aquela criança lá, ó, que estava atingindo os marcos do desenvolvimento infantil e que passou por um especialista, mas o especialista não viu. É aquela criança que, agora mesmo, a gente teve uma situação, gente, que foi bem pontual e bem importante e interessante, que foi a pandemia. Muitas crianças nasceram nesse momento de pandemia. E o que foi que aconteceu com isso? O isolamento social. Crianças que não tiveram contato com outras crianças, com pares, e a gente sabe que criança aprende muito com par, com imitação, que as habilidades sociais são extremamente importantes para que elas se desenvolvam bem, para que elas possam aprender por modelagem, para que elas possam, né, se desenvolver plenamente, e isso não ocorreu. Então, meu consultório lotou de famílias para fazer avaliação de criança. Mas, importante dizer que a pandemia foi um momento em que a gente vivenciou e que trouxe alguns prejuízos, mas não a nível de tornar isso um diagnóstico. Por quê? Por exemplo, chega uma família aqui que a criança não fala nada, mas é porque ela ficou 1 ano e meio, 2 anos na pandemia. Mas, ué, ela não tinha um falante dentro de casa? Esse pai, essa mãe não interagia, não conversava? Não tem um irmãozinho, né? Não tem um irmãozinho, não tem um vizinho que teve um contato, ou o próprio irmão dentro de casa. Então, eu não posso justificar a pandemia como algo preditor para que isso culminasse num diagnóstico. Não existe. Vamos voltar lá para o DSM-5, vamos analisar uma díade, vamos avaliar o contexto, vamos olhar a história aqui. Que é importante falar que para o diagnóstico a gente tem um ritual, a gente faz uma ficha prévia de anamnese, que essa família preenche individualmente, o pai, a mãe, muitas vezes o principal cuidador, eu peço, previamente, antes de vir para o meu consultório. Chegando aqui, realizo uma entrevista, e muitas vezes eu peço para vir os dois, para eu ouvir os dois, porque muitas vezes o processo de negação, a mãe omite informações, o pai omite, não traz dados que para a gente é relevante para fechar um diagnóstico. Então, eu escuto os dois, tá? E depois, a terceira etapa é a avaliação clínica, é a minha avaliação, onde eu utilizo instrumentos específicos, e aí tenho escalas variadas, inclusive utilizo muitos protocolos, a VB-MAP é um dos que eu utilizo, protocolos de habilidades básicas, o Protea, enfim, posso disponibilizar para vocês depois alguns instrumentos desses que a gente faz aqui uma compilação. Lembrando, eu não uso um instrumento único, eu faço um mix meio que a gente criou aqui, um mix de protocolos e de intervenções, porque, como eu disse, cada um é diferente do outro, e muitas vezes, para eu rastrear de forma mais fidedigna, de forma mais responsável, eu lanço mão de 2 ou 3 escalas, protocolos para avaliar esta criança, tá? E para falar de diagnóstico, de intervenção, a gente vai falar do ABA,
E o ABA, eu, obviamente, não vou me aprofundar, não é o objetivo desta aula aqui, desta noite, mas eu quero trazer para vocês como uma ciência que é meta-análise, né, gente? E todo profissional de saúde, ele tem que caminhar junto com a ciência. A gente escuta e falar na internet, hoje com acesso a tecnologias, as pessoas veem de tudo na internet, tratamento disso, tratamento daquilo, dieta daquilo, enfim, a gente tem que pensar em algo que tem estudo, que passou por meta-análise, que é eficaz, que tem comprovação científica para os nossos pacientes. A gente tem que saber prescrever com responsabilidade, porque a gente está modificando um padrão de vida de uma criança, de uma família, de uma comunidade, de todo o entorno, né? A gente mexe com demais. Quando a família recebe diagnóstico como esse, é um impacto muito grande, porque ninguém está preparado para receber uma criança que tem um diagnóstico e de algo que é tão pouco falado muitas vezes, que aquela família nunca ouviu falar o que é autismo. Então, o baque é grande. Então, a gente, profissional, tem que ter muita responsabilidade de como encaminhar, do que indicar. E eu prescrevo intervenção baseada em ABA, porque eu sou da ciência. Então, aquilo que tem comprovação científica, a clínica a qual eu dirijo aqui é uma clínica especializada neste tipo de tratamento. Então, é o que a gente acredita, porque é o que a ciência nos traz, né? Mas não podemos deixar de falar que esse tratamento ele não acontece somente com o analista do comportamento. É um trabalho multidisciplinar. É uma equipe no entorno dessa criança, desse paciente, desse indivíduo, fazendo com que ele se reabilite de todas as formas. Então, eu tenho aqui a presença do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, psicomotricista, a gente tem aqui o educador físico, que é psicomotricista, que auxilia muito, da pedagoga, a psicopedagoga, do musicoterapeuta, do nutricionista, da equipe médica fazendo a subsídio entre avaliar o plano terapêutico e, de repente, tratar uma comorbidade. A gente fala de autismo, a gente fala também de autistas que têm comorbidades como TDAH, distúrbio do sono. Imagine eu tratar uma criança que tem distúrbio do sono sem a minha médica na minha equipe. Olha a importância de uma equipe multidisciplinar. A criança que não dorme a noite inteira está apta para ter tratamento no outro dia? Não está. Ela, às vezes, pontualmente, ela precisa fazer uso de uma medicação para a gente desmamar depois, claro, mas eu preciso dessa criança apta para fazer o tratamento, né? Olha a importância. E esse trabalha num tripé, que hoje eu boto, não é mais tripé, quatro pilares importantes para tratar uma criança: equipe, escola, pais e comunidade. A gente tem um trabalho aqui que a gente fala de trabalho além de barreiras físicas, porque a gente trata a criança aqui no Centro Integrar, ABA, é no ambiente natural, tá, gente? Toda intervenção é na casa da criança, no seu ambiente natural, é no parque, é no cinema, é no shopping, é na praia, onde a criança está. A gente está ali intervindo. E aqui a gente tem uma clínica experimental para o treino de generalização. Eu quero ver minha criança aprendeu, ela vem para aqui para fazer treino de generalização. Tá? Importante frisar isso. Mas eu preciso orientar o pai, porque a gente profissional não fica 24 horas, né? A gente não fica 24 horas com a criança, a gente passa um período e depois você está com os pais. Como é que existe um formato de intervenção onde pais não são treinados, onde pais não são orientados? Muitas vezes até babá, a gente treina as babás, as avós, o principal cuidador tem que ter esse ator, né, no tratamento. A escola, nós vamos na escola, treinamos professores, o acompanhante terapêutico escolar, às vezes a escola inteira. A gente já fala, vamos logo treinar todo mundo, né? E a gente faz esse trabalho. Então, esse é uma continuidade. Muitas vezes as crianças chegam com a prescrição de 40 horas de intervenção semanal. Por quê? Porque isso inclui o período escolar.
Então, eu tenho que estar na escola fazendo intervenção também. E a comunidade, porque não adianta eu fazer tratamento e meu paciente encontrar barreiras. Por isso, aqui em Salvador, voluntariamente, a gente treina hospitais, a gente fez agora, vou citar o nome porque são instituições que procuraram e a gente tem que bater palmas mesmo. Grupo COT, que é um hospital de traumatologia aqui em Salvador, que queria entender e saber como receber o autista melhor, como entender esse paciente, rede de laboratórios LPC, vacinas, nosso paciente faz exame, nosso paciente se vacina, a gente treinou toda a equipe para receber esse paciente, entender nas suas necessidades. Há hospitais aqui de grande porte no município, porque isso é preparar a comunidade como agentes de trânsito, como policiais militares, como, enfim, professores. Isso é a continuidade do nosso tratamento. E como é que a gente tem acesso ao tratamento? Rapidamente, vou passar para vocês aqui. O pedido é sempre via administrativa ou por meio de notificação extrajudicial, requerendo ao Estado ou plano de saúde o custeio do tratamento, de acordo com a legislação brasileira vigente. No caso de negativa, procurar um advogado ou a defensoria pública, porque a gente tem uma Lei 12.764 de 2012, que definiu o TEA como uma deficiência, a Lei Berenice Piana, tá? E ampliou para ela os mesmos direitos. Significa dizer que o autista tem direito ao diagnóstico precoce, ao tratamento, terapias e medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde ou custeado pelo seu plano de saúde, tá? Além disso, outros acessos à educação, proteção social, ao trabalho, aos serviços com igualdade de oportunidades. Eu quero dizer isso que a gente fala de um tratamento que não consta no rol da ANS e muitas vezes a família, para ter acesso a ele, precisa de uma liminar judicial, mas é tranquilo, é fácil. Toda família que tem o laudo de autismo, que o médico fechou o diagnóstico e tem um plano de saúde, entra com a liminar e consegue todo o tratamento custeado pelo seu plano de saúde. E aqueles que não têm, vai atrás do município e do estado. Eu conheço muitas mães que judicializaram o município e estão tendo tratamento, e o estado também. Então, isso é importante a gente falar, porque muitas vezes as famílias não conhecem os seus direitos, tá? E aqui eu acho que eu consegui cravar no horário, desculpa, porque eu teria que ter deixado 10 minutos, mas vou permanecer um pouquinho aqui para tirar as dúvidas e responder as perguntas de vocês, tá? Deixa eu parar o compartilhamento aqui da minha tela. Meninas, Oi! Tá me ouvindo? parei o compartilhamento de minha tela e agora estou disponível, estou te ouvindo, vocês estão me ouvindo? Para que eu possa Estamos sim. responder se houve, né, alguma pergunta. Então, todo mundo gostou da sua aula, inclusive eu. E temos algumas perguntas, sim. Posso começar já? Sim, por favor. Então, a Joyce Cristina perguntou: cientificamente, crianças negras e em situação de vulnerabilidade social têm um diagnóstico mais tardio? Se a gente for falar, né, eu falei um pouquinho disso durante a aula, né? Infelizmente, isso não está relacionado com o diagnóstico tardio, não está relacionado com raça, com, né, cor, nada disso, com credo, enfim. Está muito relacionado à garantia do acesso ao tratamento, e que a gente sabe que hoje, no Sistema Único de Saúde, a gente não tem uma oferta de profissionais especialistas e que são os profissionais aptos a fechar esse diagnóstico disponíveis, né, para essa população. Então, infelizmente, a gente tem um número alto de crianças, né, que se configuram em situação de vulnerabilidade sem o diagnóstico por essa demanda, né, por essa questão, infelizmente. A Daniele Schermont, não sei se fala assim, tá? Ela perguntou: qual a melhor maneira de abordar pais que ainda são leigos neste assunto?
É bem polêmico, né? Falar com pais, mas eu sempre sou a profissional de falar a verdade, né? A gente, claro, precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro. Não é fácil para ninguém receber o diagnóstico, seja ele qual for, né? A gente fala aqui de uma condição que vai mudar muitas vezes a vida daquela família. A gente mexe com medos, incertezas, insegurança. Então, sempre trazer a verdade, que como profissionais de saúde, nós temos o dever de trazer essa verdade, e aí eu falo muito do papel do médico, né? Que é quem fecha, quem dá esse diagnóstico à família, mas sempre pensando na empatia. E aí, uma coisa importante, não adianta dar diagnóstico sem dar encaminhamento, e isso é uma queixa frequente que eu recebo das famílias. Eu fui no médico, recebi o diagnóstico de meu filho e pronto, saí de lá com o relatório debaixo do braço, né? O laudo médico debaixo do braço, mas não fui encaminhada, não me disse qual era o tipo de tratamento, não me disse o que eu poderia fazer. Então, vamos tentar, né, profissionais, quando a gente vai fechar um diagnóstico, vai dar um diagnóstico, se colocar no lugar do outro. Então, a forma como a gente traz isso, trazendo o diagnóstico, mas trazendo a esperança de que essa criança pode ter o tratamento dela assegurado, que dá os caminhos de preferência. Por isso que é importante o profissional saber o que é que a gente tem hoje de tratamento, saber referenciar. Quem trabalha no Sistema Único de Saúde, o que é que seu município tem? Para onde você referencia o seu paciente? É importante. E sempre com empatia, mas sempre dizendo a verdade. Tem mais perguntas. A Lindiara Santos perguntou: vocês atendem em outro estado? Ah, sim, boa pergunta. Hoje nós atendemos, nossa clínica, a base dela é em Salvador, mas nós temos hoje 4 estados e 12 municípios aqui na Bahia. Então, estamos aqui sempre disponíveis para atender. Nós temos pacientes aí no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, tá? Ai, Atendemos que sim. legal. A Joyce Cristina perguntou: quais as outras abordagens, além da ABA, as crianças podem se beneficiar no tratamento terapêutico? Bom, o que a gente tem hoje de comprovação científica a nível de intervenção comportamental é o ABA, né? Então, a gente hoje sabe que já bateu o martelo, né? A ciência bateu o martelo, mas, como eu disse, a criança tem que se beneficiar daquilo que ela necessita de acordo com o seu repertório. Então, se ela tem demanda sensorial, ela tem que ter terapia ocupacional com integração sensorial, né? Se ela tem demandas de linguagem muito acentuadas, ou qualquer demanda de funcional que mexe com a função da linguagem dessa criança, fonoaudiologia, enfim, a gente precisa lançar a mão de abordagem de forma multidisciplinar, baseado na avaliação do paciente, tá? Agora, sim, tem algo que hoje é muito variável, que a gente fala muito de intervenção baseada em ABA, e as pessoas confundem muito com o modelo de intervenção Denver, por exemplo. Então, isso é uma pergunta que chega muito para mim, é bom esclarecer que a gente pode utilizar o protocolo, o modelo de intervenção Denver para crianças bem pequenas, na primeira infância, e carregar logo para o ABA a partir do momento que essa criança já vai crescendo, tá bom? Não estou te vendo, Ellen. Sumiu um pouquinho essa imagem, voltou. Oi. Tem outra pergunta da Renata. Renata Almeida. Como orientar as famílias que ainda estão na fase do luto e quais cuidados tomar? Aí a gente tem que ter muita calma, né, nessa hora, né? Porque é uma fase muito difícil que as famílias atravessam, mas o conselho que eu digo é sempre fazer um encaminhamento profissional. Essa família precisa ser assistida, né? Então a gente passa, como é o ritual aqui, a gente caminha para o profissional psicólogo, para uma linha de abordagem, né? Que essa família se identifique, para que ela possa colocar as demandas dela a respeito, né?
Dos sentimentos, dos medos, da angústia. A gente, quando recebe um paciente com autismo, a gente não trata apenas o paciente, a gente trata o paciente e a gente trata a família. Então, fazer o encaminhamento para um especialista, que no caso é um profissional psicólogo, para o acompanhamento, é fundamental. E acolher, abraçar, ter empatia, tirar as dúvidas, se colocar disponível, eu acho que esse é o papel de todo profissional. Agora a pergunta da Daiane Reis. Tem como regular o sono dessa criança sem uso de remédio? Vai depender, isso é uma avaliação mais médica, né? Depende de quais são os contextos, por que essa criança não dorme. Muitas vezes é necessário fazer exames complementares, né? Às vezes os médicos pedem ressonância, vídeo EEG, para entender. É difícil responder essa pergunta sem conhecer a criança, sem avaliar clinicamente, sem avaliar, sem solicitar exames, né? Para essa criança. Então, sugiro que realize exames complementares e procure um médico para subsidiar essa resposta, tá? Tá. Pergunta da Renata Almeida. Fui convidada para atuar como AD Denver, não sei o que é isso, em uma clínica, porém é meu primeiro trabalho com intervenção precoce. Qual dica você daria? Estudar. Estudar, ter empatia. Olha, não adianta trabalhar com criança sem ter perfil, sem gostar de criança, sem ter empatia. Essa é a primeira dica. Precisa ter empatia, precisa gostar, precisa se parear. Profissional bom é aquele que vai para o chão, que brinca, que se pareia também com a criança, e estudar os protocolos, os formatos de intervenção, desenvolver materiais adequados para trabalhar. A gente confecciona todo o material, é todo individualizado, né? Essa é a dica. E colocar amor, né? Quando a gente coloca amor em tudo que faz, a gente está mais apto para estudar, para buscar. Fazer cursos, né, na área. A gente tem hoje profissionais no Brasil profissionais bastante, a gente fala, capacitados, né? Institutos capacitados no Brasil para fomentar profissionais que queiram atuar nessa área de intervenção. A Gessane Tiffany de Lima fez um comentário assim. Acho que a demora do diagnóstico está na não aceitação dos pais que os filhos têm autismo, sendo que isso só prejudica a criança. Sim, prejudica, mas a gente tem que entender, eu falo sempre de empatia, né? A gente precisa se colocar, não é fácil. O que é que a gente faz? Qual é o papel do profissional? Olha o papel do enfermeiro, dos profissionais em geral, orientar, né? Então, a gente vai fazendo orientação, vai trazendo alguma demanda para essa família de conscientização, e a gente consegue, em geral, a gente consegue. Então, orientação, né? Deixar as coisas claras, de que quanto mais tarde, mais difícil fica, né? Meninas, eu vou responder mais uma pergunta, vou pedir desculpas a vocês, porque eu tenho um outro compromisso logo agora em seguida. Eu amaria continuar aqui com vocês, foi um momento muito bom, muito agradável. Quero agradecer, chegou um momento que acho que tiveram 80 pessoas assistindo essa aula, e eu acho que é bacana falar para tanta gente. Desde já no clima de despedida, eu quero agradecer para você, Ellen, Isabela, Larissa, né? As coordenadoras novamente, Ana Letícia e Lia, tá bom? E Ana e Alícia, pelo convite, tá? Assim que eu for no Rio de Janeiro, quero poder encontrar com vocês aí, para que a gente possa discutir outros pontos a respeito do tratamento do autismo também. E, assim, vou responder mais uma ou duas perguntas e vou precisar me retirar, porque eu vou ministrar uma outra aula em seguida. Era isso que eu ia falar, professora. Estava chegando muita. Ainda tem bastante pergunta, mas a gente vai ter que pedir desculpas para o pessoal. Eu posso tentar ver com vocês, disponibilizar o meu e-mail para que as pessoas possam mandar e-mail para mim, eu poder responder, me colocar à disposição para um outro dia de aula, se for importante, para esclarecer todas essas perguntas, tá? Mandar um vídeo, me comprometo. Mas Pode hoje deixar não seu Instagram, consigo. professora. Isso. Divulga seu Instagram. Sigam a clínica, que é Centro Integrar Salvador,
tá? É o Instagram da clínica. E lá vocês vão poder acompanhar tudo sobre o nosso trabalho, sobre o meu trabalho, né? E todas as atualizações que a gente faz acerca desse universo. Centro Integrar Salvador. Eu vou fazer um post lá na Laesync e marco o seu Instagram para o pessoal poder ver e Pronto. tudo mais. Eu vou pedir para o pessoal que modera o Instagram mandar Uhum. todas as perguntas para mim, quem quiser mandar pelo direct. Eu prometo responder todas, tá certo? E eu vou, assim, esperar que vocês entrem em contato lá através do Instagram e a gente vai estar se comunicando, tá bom? Ah, tá Pode perfeito, deixar. professora. Eu posso mandar para o seu WhatsApp e aí você pode gravar um vídeo ou algo do tipo, que eu acho que Sim. vai ser legal também para o pessoal ver, né? Entender. Boa noite a todos. Quero agradecer todo mundo que participou dessa live hoje. Num momento importantíssimo. A gente está aí, dia 2 de abril, dia mundial que se comemora o dia, né, da conscientização para o autismo. É uma data, é uma semana recheada de lives, de coisas, de notícias. Então, vocês escolheram o tema certo na época certa. Parabéns, viu? E vocês já são Ah, diferenciados. muito Obrigada. obrigada, Obrigada por professora. ter Muito obrigada participado. mesmo. Obrigada. Bombou, foi um sucesso. Boa noite a Aham. todos. Um Boa beijo. noite, um Boa beijo. noite. Obrigada, professora. De Beijo, nada. tchau. Um beijo. Tchau. Pessoal, só respondendo algumas perguntas que a gente está vendo aqui no chat. A lista de presença está na descrição do vídeo, tá bom? Preencham. A gente vai deixar aberta por 20 minutinhos após o encerramento. Então é isso, pessoal. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai colocar o contato da professora. E muito obrigada pela presença de todos. Foi um prazer ter vocês. Um abraço.